Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão para você. E aqui a gente sempre traz alguns assuntos que muitas vezes não são tão abordados por serem polêmicos, né, Mayara? É verdade. Gente, hoje a gente trouxe duas especialistas aqui na área para a gente tentar entender esse universo da mulher, o universo feminino, mas também entender um pouquinho mais de como as escolhas mudaram no decorrer do período aí da nossa evolução da sociedade. Hoje a gente vai falar sobre um tema que realmente pode cutucar algumas pessoas, outras não, mas o objetivo aqui não é julgamento, o objetivo aqui é levar uma reflexão e o quanto que as escolhas que as mulheres podem fazer hoje no dia a dia, elas mudaram, né? Estão evoluindo aí de acordo com a sociedade. A gente vai falar hoje porque muitas mulheres acabam optando em ter filhos cada vez mais tarde, né, uma idade um pouco acima dos 30, 35 anos, ou até mesmo aquelas mamães, né, aquelas mulheres que não querem ter filhos, né, que optaram em construir uma vida sem necessariamente ter ali a presença de uma criança no seio familiar. E hoje a gente traz duas convidadas aqui para discutir isso com a gente. Doutora Ana é ginecologista, doutora Ana Carrara é ginecologista e obstetra. Obrigada, doutora, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos conversar. Né? Vamos conversar. E temos também aqui a Rebeca Loturco, eu ia chamar de Raquel, porque as duas... Eu tô nessa confusão. É muita Loturco. Não, é a Rebeca Loturco, psicóloga, parceira também da SSG. Rebeca, obrigada. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Então vamos começar com uma pergunta que puxa o fio aí, né, desse novelo aí de lã. Por que vocês acham que o que mudou, por que as mulheres estão decidindo, doutora, Raquel, a terem filhos, né, mais tarde, depois de uma certa idade, ou até mesmo aquelas que acabam optando por não quererem ter filhos, né? O que isso mudou na sociedade? Como vocês enxergam isso? Por que elas estão com esse tipo de pensamento? Assim, eu acho que é uma junção de fatores, assim, não dá pra gente atribuir a uma coisa só. Uhum. Muitas mudanças na sociedade, oportunidade de estudo, de aprofundamento, e faculdade, especialização, residência, mestrado, doutorado. Então, o estudo vai alongando, né, a parte de estudo, de carreira profissional. E as mulheres hoje estão querendo ficar mais independentes, né? Uhum. Ter a sua vida financeira independente, estudar mais, né? Acabar construindo, né, uma própria ali, personalidade isso. dela, né? Uhum. Você percebe isso também no seu consultório, Rebeca? Não, eu percebo, e é nesse sentido, né? Então, os projetos de vida da mulher mudou, né? Uhum. Antes a mulher bem sucedida, era vista a mulher que é mãe e tem uma família. Hoje não, né? Hoje a gente quer ter primeiro a nossa independência, né? E construir a nossa parte financeira, né? O trabalho, as nossas conquistas pessoais, né, que vão muito além disso, de bens materiais também, né, então o projeto de vida da mulher mudou, e acho que por isso, né, que a vontade de ser mãe, ela já não tá mais em primeiro plano, né, ela não é prioridade mais na nossa vida como era antes. E vocês acham que isso tem um aspecto mais, o que acaba pesando nessa decisão, né? Óbvio, construir uma carreira, consolidar estudos, mas ele tem um peso maior por conta dessa questão emocional, psicológica, de querer ser mãe ou não querer ser mãe, ou também está relacionado muito à questão financeira, de ter uma independência maior financeira? Esse tipo de situação acaba pesando mais na decisão das mulheres? Eu acho que tudo pesa, né, assim, pode ser uma junção de fatores, né, como pode ser alguma coisa isolada, assim, a mulher às vezes que é bem sucedida, tá estabelecida na carreira dela, mas ela não tem nem tempo para ser mãe, então a prioridade dela não é essa, ou às vezes ela não tem um emocional tão forte para ela querer ser mãe ali no momento, então assim, pode ser, né, tudo ao mesmo tempo, como pode ser o momento de vida da mulher, né? Às vezes ela não tem um parceiro que ela se sinta bem para ter um filho, ou ela é solteira, então acho que isso é multifatorial, né? Eu ia comentar isso, né? Os relacionamentos hoje estão diferentes também, né? Você tem a oportunidade de experimentar, de ter vários relacionamentos, até você achar alguém. E aí, nesse meio do caminho, às vezes você fica sozinha, se vê sozinha. Tá, e agora, né? Vou ter filho, mas vou ter filho como, né?
Tem muitas pacientes, eu até quero ter filho, mas eu não consigo arrumar ninguém. Aí fica um pouquinho mais complicado. Então fica complicado. Então não é só assim a parte biológica também, né? Acho que é muita questão do momento de vida e correr contra o tempo, e naquele momento ele não tem ninguém, e aí, né? Doutora, além dessa questão assim do aspecto emocional, né, que envolve profissional também, da mulher querer ter uma autonomia maior, né, dentro assim da sua própria profissão, existe algumas questões de saúde que limitam as mulheres a conseguirem ter filhos e optarem, né, que tipo de situação de saúde, porque às vezes a pessoa quer ter filho, mas ela está com alguma dificuldade de saúde, e isso acaba fazendo com que ela gere aí uma criança um pouco mais, de uma maneira mais tardia, né? Sim. Né? Assim, hoje em dia, como tudo, né, evolui, né, e continua evoluindo, a gente já sabe, assim, de algumas questões que estão sendo muito faladas hoje em dia. Por exemplo, a endometriose, né, é uma doença, assim, que há pouco tempo atrás não se falava, não se sabia, e ela está muito relacionada à infertilidade, né? E um tratamento, o diagnóstico já é muito difícil. Então, até você chegar a um diagnóstico, até você ter um tratamento adequado, tá? Chegar nessa causa, né? E outros fatores de infertilidade, né? O fator masculino também, muitas vezes passa desapercebido, porque é tudo na mulher, né? É na mulher. Muitos homens também ainda têm um pouco de receio de fazer o exame do espermograma, e aí o tempo vai passando, né? E as coisas vão sendo e deixadas as coisas de lado, vão ficando, né? E assim, outras questões de saúde, o aumento, assim, das doenças metabólicas, obesidade, diabetes, pressão alta, né? Tudo isso vai se somando, né? Doutora, você entende que, assim, hoje a endometriose, por mais difícil que ela seja de ser diagnosticada, né, teria alguns sinais ou uma faixa etária que a mulher começa a perceber uma irregularidade ali do ciclo menstrual, que já tem que acender um alerta e buscar o médico para procurar ajuda, né? Porque às vezes algumas deixam para procurar realmente bem depois, né? Acaba normalizando, né? Aquela dor, aquela cólica. Então, assim, aquela menina que já desde a primeira menstruação tem cólicas muito fortes, um fluxo aumentado, irregularidade, né? E aquilo vai ficando assim, é do começo, né? É imaturidade do eixo ali, e vai passando. E aí aquela pessoa que sempre tem cólica menstrual, muita dor, e essa dor é progressiva, né? A endometriose é uma doença sistêmica, né? Então, é uma doença inflamatória, sistêmica. Então, aquilo ali vai cada vez piorando. E aí, ela se vê ali com pessoa que tá chorando de dor quando menstrua. Então, esse é o principal sintoma, né? É a dor na menstruação, né? Também dor na relação sexual, tá? Às vezes também a endometriose, ela pode estar no intestino, na bexiga. Então, sintomas relacionados também a esses... a dificuldade para evacuar, a dor ao evacuar, né? Então, e a infertilidade, né? Hoje ela acaba sendo uma das piores situações para a mulher poder engravidar, a endometriose? Na maioria das vezes, sim. Tá? Ela dificulta bastante. E a gente vê, assim, as pacientes que operam, né? Às vezes fazem o tratamento clínico, não tem bom resultado, acabam, querem engravidar, né? Acabam optando pela cirurgia e dali um pouquinho estão grávidas. Certo. E como que a gente faz, Rebeca e doutora? Porque, assim, a mulher muitas vezes, assim, se tem filho muito nova, ai, nossa, mas era tão nova para ter filho. Se tem filho já com mais idade, nossa, mas já tá velha para ter filho. Porque a mulher vive sendo julgada, né, o tempo todo. Como conciliar aí essa pergunta para as duas, né? O tempo biológico nosso ritmo, né, o nosso organismo,
Com o tempo chamado psicológico, social, né? Como dá conta, Rebeca? Como a doutora também pode trabalhar com essas pacientes? Começando por você. Tá. Então, o tempo biológico a gente não tem muito o que fazer, né? Uhum. Porque o corpo da mulher, ele é diferente do homem e, assim, ele é um relógio, né? Uhum. Hoje em dia, eu acredito que as mulheres, elas têm mais facilidade para engravidar depois dos 30 por conta do avanço da tecnologia, né? Então, assim, a gente tem muito mais estudos que garantem a saúde da mulher. Só que não é só isso hoje que influencia, né, a vontade dela ser mãe. Então, a mulher, às vezes, ela não tem essa vontade de ter filho e ela sofre uma pressão externa, né, que vai fazer com que ela pense se é isso mesmo que ela quer ou se ela está sofrendo uma pressão que vem de fora e ela fica, né, nesse embate. Será que se eu não tiver filho agora, será que eu vou querer ter filho mais tarde? Né? Se eu parar agora e não engravidar, né, o que será que vai acontecer, né? Será que meu marido ele quer agora? Será que eu tô sofrendo pressão da família? Então, assim, quando a mulher chega no consultório com essas dúvidas, a gente tem que fazer ela entender que são coisas diferentes. Elas podem se somar, mas são coisas diferentes. O tempo biológico dela, ela tem que levar em consideração. Só que ela tem que entender também que ela pode adotar, que ela pode congelar óvulo, né? Que ela pode ter filhos e não precisa gestar o filho, né? Tem outras alternativas. Só que a mulher ainda sofre muita pressão, como se isso fosse só uma decisão dela e acabou, né? Então, assim, é isso que ela tem pra fazer da vida. Ah, vamos ser mãe? Tá, e aí, os outros sonhos a gente vai deixar estacionado? Como se ela não tivesse filho, ela não fosse uma mulher de sucesso, né? Exatamente isso. Uma mulher completa, A mulher né? completa, Mulher né? completa. E existem outras formas da gente ser completa também. Sim. Existe. Existe sim essa preocupação, eu acredito, né, doutora, pela grande maioria das pacientes, essa questão da idade biológica, porque não significa que a pessoa, quanto mais tempo passe, ela, né, não vai poder ter a chance de ter filhos. Mas a dificuldade, ela acaba aumentando, né? As chances diminuem, né? E falando muito assim dessa questão da pressão, por exemplo, a gente tem um caso que é a Paola Oliveira, né? Que ela já expôs ali a atriz que ela não quer ter filhos, né? E todo mundo cai na alma dela matando, né? Que onde se viu, né? Vocês acham que esses exemplos de redes sociais ou de repente daquela maternidade que ela é super valorizada, né? Ou de repente da mulher que ela não quer ter o filho, acaba impactando muito também na questão ali de alguma alteração física no corpo da mulher, além de emocional? Com certeza. Hoje em dia tudo é ligado àquela exposição, né, em rede social, então aquele modelo, né, de corpo, de vida, né, e assim, eu vejo também, eu sou mãe, né, tenho 2 meninas pequenas, e fui mãe também, mãe idosa. Mãe idosa. Tive a primeira com 38 e a segunda com 40. Que legal. E assim, nossa, a gente vai conhecendo esse mundo, assim, de internet e de maternidade e uma enxurrada de informação e de desinformação também. Sim. Uma exigência que você faça isso ou aquilo, não pode isso, não pode aquilo, senão você foge daquele padrão. A questão também da educação dos filhos, meu Deus, é difícil hoje em dia. Sim. Eu acho que acaba sendo uma decisão também que você pensa, né? Eu vou trazer nesse mundo uma criança, como que vai ser a educação, como vai ser o mundo, né, doutora? Sim, como né? que eu vou colocar uma criança nesse mundo de hoje? Eu acho que hoje a gente tem mais consciência, a gente pensa mais, né? Porque antes, se vier um filho, a gente dá um jeito. Hoje em dia, não que a gente não vá dar um jeito, né? Na hora que acontece, a gente vai se virar. Mas eu acho que hoje a gente pensa mais, a gente planeja, né? Acredito que hoje talvez aconteça menos acidentes, né? Gestações aí, foi por acidente, não estava preparada. Acredito que hoje a gente pensa mais. Também tem outros métodos contraceptivos que entraram, eu ia dizer isso, né? assim, essa parte da contracepção evoluiu muito, né? Então, hoje em dia, olha, tem que
ser muito simplesinha, assim, é muito difícil você não ter essa informação. Aqui no posto de saúde, a gente hoje em dia tem até Implanon no posto de saúde. Sim. É oferecido DIU, é oferecido Implanon, a pílula mesmo, né? Diversos métodos. Então, assim, é oferecido para a mulher possibilitar dessa escolha, né? De ter ou não ter, né? Então, é difícil mesmo. As falhas acontecem, né? Sim. Até às vezes por um mau uso, né? Mas muito menos do que antigamente, né? E como foi para a doutora ter filho nessa idade, doutora, aí de 38, 40 anos? Então... Foi uma decisão pensada, planejada, né? Foi. Assim, na verdade, assim, né? A medicina foi a minha segunda faculdade, né? Então, assim, a gente é muito jovem quando... né, vai para essa etapa de vestibular, acabei fazendo uma outra faculdade, aí trabalhei um tempo, aí fui para medicina, e depois residência, aí eu casei em 2018, falei, agora eu quero ter filho, mas eu lembro que antes, eu tinha assim muito na minha cabeça, não preciso de filho, não preciso casar, eu quero trabalhar, eu quero a minha carreira, né? E isso vai mudando com o tempo, você vai valorizando outras coisas. E assim foi surgindo, foi nascendo em mim uma vontade de ser mãe. E aí eu me vi também assim, né? É agora ou nunca. É agora ou nunca. Aí, por sorte, encontrei um marido bom, né? E aí, assim, comecei as tentativas, tive uma perda, que é esperado para a idade, mas logo engravidei de novo. Ai, que bacana. Mas é assim, a gente muda a cabeça no decorrer, né, Rebeca? A gente... Às vezes tem essa coisa de, não, eu não quero, eu quero ser independente. E aí, de repente, você fala, opa... É porque a prioridade acaba sendo outra, né? Quando a gente é mais nova, a gente tem uma expectativa de vida, né? E depois que a gente vai passando o tempo, né? A gente já enxerga a vida de uma maneira diferente, né? A gente já não quer mais sair tanto, já não tem tanto pique, né? Pro externo, a gente já quer ficar mais, né? Entre a família, e isso também acaba pesando, né? Na decisão do homem e da mulher, né? De querer ter uma família. Sim. E eu acredito que talvez o próprio círculo que a mulher está inserida pode estar relacionado com a decisão, porque se você às vezes está num grupo de amigas e todas estão casadas, estão com filhos, estão vivendo essa fase, às vezes você acaba repensando e se sente também influenciada, poxa, eu quero viver isso também, né? Poxa, eu sou a única da rodinha que não vive isso. E às vezes o contrário também acontece, você tá num círculo de amigas que as amigas tem outro tipo de pensamento, isso também pode acabar influenciando, né? Eu me lembro que quando eu estava na residência, eu me vi assim, né, estudando essas questões de fertilidade, né? E aí eu falei, nossa, eu quero, então eu tenho que ir, né? Mas daí até num ambulatório a gente estava conversando sobre isso, né? Falei, mas eu acho que eu não tô preparada. Aí a nossa docente, ela falou assim, mas ninguém vai chegar um dia que vai falar, hoje eu estou preparada para ser mãe. Né? É uma coisa que né, não vai chegar um dia, você acordou, não, é hoje. É hoje que eu quero. Não, que eu tô preparada. Não, a gente nunca vai estar. Né? É verdade. Não tem um momento perfeito, né? Quando eu tiver tal renda mensal, eu vou engravidar porque vai estar perfeito. Aí acontece alguma coisa. Não, porque quando eu encontrar uma pessoa vai estar tudo certo. Aí você encontra e de repente o financeiro não tá. A condição ideal nunca vai ter, né? Nunca vai ter. É por isso que eu acredito, e a Rebeca pode ajudar a gente, que muitas mulheres que acabam optando, né, de priorizar certas coisas em determinado momento podem ser julgadas de não querer ter filhos
E de repente, se a pessoa muda de ideia, nossa, mas olha lá, ela não queria, tá? Então ela batia no peito que não queria, né? Por isso que a gente tem que entender. Pode desculpa, imagina. Então, assim, existe ainda esse preconceito. Eu acho que, assim, as escolhas que as nossas avós, mães não puderam ter, acho que a gente está vivendo na sociedade a possibilidade da mulher poder escolher, né? E decidir a sua vida, né? Lógico que não é um brinquedo, hoje eu quero ter, amanhã eu não quero ter. Mas ainda existe esse julgamento, né, Rebeca, que acaba imperando aí na vida da mulher, né? Existe, e a gente tem que entender que as nossas escolhas, elas não definem a gente, né? Então, eu sempre falo com meus pacientes, hoje, aqui e agora, eu escolho isso. Amanhã pode ser que você mude de ideia, porque você está se conhecendo e está se transformando. Então, o autoconhecimento, né, da mulher e do casamento, né, também, ou se a mulher escolhe ser mãe sozinha, assim como ou né, ter um parceiro para ter um filho, né, tem que vir do autoconhecimento. Senão, a mulher ela não vai escolher por ela mesma. Tanto ela vai escolher ou não escolher, né, que foi o que você falou. Se a gente está num meio que influencia a gente a ter filhos, pode ser que a gente se deixe levar por isso, né, ou não. Por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento, que a gente pode mudar de ideia no momento que a gente quiser, né? E a gente também tem que trabalhar isso com mulheres um pouco mais velhas que às vezes lá atrás decidiram não ter filhos e depois passa um tempo, já tá depois dos 40 e vem esse arrependimento de, poxa, agora eu quero ter, agora eu tô pensando, né, que eu deveria ter filho, né? O que eu faço agora? Né? Que é a questão de conciliar o tempo biológico do social e do emocional. Tudo bem, você não pode mais gerar um filho, você não pode mais gestar, mas já pensou em outras possibilidades? Então a gente também pode trabalhar isso, né, com a mulher, de pensar em maternar de outras maneiras que não seja a gestacional. Então a mulher, ela acaba sofrendo essa pressão porque a decisão, acho que no final das contas tá com a gente, né? Porque se a gente não quiser ter filho, não adianta nosso parceiro querer ter. Sim. Ou a gente vai ter que ter uma conversa com ele, franca e sem julgamento, entender o que ele quer, o que ele não quer, e um ou outro ceder. Só que se isso não acontece, né? No final das contas, quem que vai gestar? Somos nós, né? Você acha que essa questão, muitas vezes, da mulher, de repente, pensar, né, lá na frente de querer ter um filho e ver que essa questão não pode se realizar, de repente, por conta da própria idade, né? Mas que a mulher, Rebeca, ela acaba tendo um instinto maternal e se ela não gestar a criança, ela não se sente mãe? Eu acho que depende muito da mulher. Eu acho que cada caso é um caso. Por isso que tem mulheres que, mesmo decidindo não ter filhos, não querem, né, adotar ou né, ter filhos de outra maneira. E porque para elas ser mãe é esse processo, elas têm que passar por esse processo. Já para outras pessoas não. Então acho que a gente tem que olhar para a mulher e para a vontade dela, para a expectativa dela. Porque se ela não quiser gestar também, porque às vezes isso vai atrapalhar ela de alguma maneira, atrapalhar essa é uma palavra muito, né, feia, mas assim, vai impedir ela de fazer algumas coisas, ela pode optar por outro, né, método. Então, eu acho que vai de cada mulher, né? Vai do que a gente quer. Então, tem mulher mesmo que não quer ser mãe, que é gestar, quer adotar. E já sabe que quer adotar, né? Outras não. Né? Tem um paciente que fala, nossa, já tem muita criança no mundo, né? O que a gente estava falando da educação, é por isso. Falei, não, já tem muita criança, então por que eu vou ter mais uma, né? Eu prefiro, às vezes, adotar até famílias, né? Tem pais que decidem adotar irmãos, uma família inteira, né? Então, acho que vai de mulher, cada caso é um caso. E tem como a gente perceber se aquela decisão realmente é genuína, nasceu do coração? Rebeca, olha, realmente hoje eu não quero ter filhos, não pretendo ter filhos, percebi que minha vida não é para isso. E diferenciar do que é uma decisão realmente de foro íntima, do que é aquela pressão da sociedade, né? Porque assim, se você vai muitas vezes, um casal, vou pegar a Mayara como exemplo, né? Tem o quê? Quanto tempo de casado, Mayara?
Casado poucos meses. Poucos meses, né? Mas vou pegar casado no papel 18 poucos anos. meses. 18 anos casado, né? Por que não tem filhos? Quando é que vem o neném? Não, mas isso eu ouço já há década, né? Então, assim... a gente ouve desde sempre, né? Aí o irmão tem filho, agora só falta vocês. Só falta vocês, né? Esse é o comentário. Né? Como que a mulher pode identificar isso, seja através de uma maneira psicológica ou também do próprio atendimento que a doutora realiza no consultório, né? De identificar realmente como um desejo próprio de não querer ter filho, de entender que está tudo bem e de repente ela acabar sendo pressionada a tal ponto pela sociedade, por família, por amigos, de que você tem que ter filho, você tem que ter filho, né? É possível a mulher identificar isso? Se é realmente genuíno ou não? É possível identificar, só que não é tão simples, né? Porque, igual eu falei anteriormente, a gente faz terapia, né? E para o nosso autoconhecimento. Então, se a gente não se conhece e não sabe o que a gente quer, a gente vai sempre cumprir com a expectativa do outro. E isso, assim, em vários níveis. Como, por exemplo, a mulher que casa e ela não quer ter filho e o marido quer. E ela acaba cedendo porque o marido quer. Ou ao contrário, né? Eu tenho um caso de paciente que eu atendo, que já tem mais de 40, que foi casada há muitos anos. Sei lá, foi casada, não me lembro agora se 16 anos. E o marido não queria ter filhos. Ela achava que ela não queria também. Só que era sempre aquela vontade, só por conta, né, de vários fatores e também de uma dependência emocional que a mulher tem, né? Ela não se conhecia. Então, ela não tinha força suficiente nem para sair para tomar uma decisão. Não, eu quero ter, então esse relacionamento não me cabe, né? Porque ele não vai ceder, não tem um meio termo. Porque tem vezes assim que não tem meio termo, não tem o que fazer. Então, ou você vai abrir mão dos seus sonhos, né, para construir outros sonhos, ou você vai ver que aquela relação ela não te cabe, né? Então, dá para saber sim se é genuíno ou não. Só que a mulher ela tem que se conhecer. Na verdade, qualquer pessoa tem que se conhecer, porque do mesmo jeito que isso acontece com a mulher, acontece com o homem também. Então, ele pode optar também por não querer ter filhos. Só que, como a gente sempre diz, né, no final das contas, se a mulher optar ou não, vai ser sempre sobre a gente, porque depois dos 40, né, fica mais difícil pra gente ter filhos, já pro homem não. O homem ele vai ter filhos até pra sempre, praticamente, né? Ele consegue. A gente, infelizmente, a gente nasce já com a quantidade de óvulos, né, doutora? Pré-determinado ali. E a cada mês, bebezinha já cada mês vai indo embora. Cada mês a gente vai, digamos assim, gastando, né, os óvulos a cada ciclo e vai passando, né? E aí, assim, a gente sabe que quando não existe, assim, uma data, né, exata, assim, né? Mas um divisor de águas, assim, é os 35 anos, né? Então, depois dos 35, começa a cair, né, bruscamente, assim, a fertilidade, né? Tanto no número de óvulos, né, na quantidade de óvulos, quanto na qualidade, né? Então... e assim, o que implica isso, né? Um óvulo com uma baixa qualidade é um óvulo que pode gerar uma alteração genética, né? Um embrião, pode gerar um embrião, uma alteração genética e também aborto, né? Pode levar às perdas gestacionais. Então, hoje, doutora, assim, se a gente tivesse, não que cravar, né? Mas uma data limite, assim, para a mulher que tem uma idade um pouco mais avançada, o ideal seria tentar engravidar antes dos 35. Isso, antes dos 35 ela vai ter mais facilidade e vai ter, isso no geral, né? E vai ter uma qualidade melhor dos óvulos, né? Então as chances de uma gestação bem sucedida, de um embrião bom, né? São maiores, né? E depois dos 35 isso vai caindo, depois dos 40 muito mais, né? A chance de você ter um bebê com alteração genética é muito maior, né? Não que não seja possível, né? Mas a chance de um aborto é muito maior, né? Então, mas existem formas também da gente minimizar esses riscos, um acompanhamento pré-natal, né? Adequado e assim, o que também acontece, né? As mulheres, vocês devem ter sofrido na pele, né? Depois dos 35 parece que a gente
Só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, é peso que você não consegue mais perder, você rala na academia, não consegue perder peso. É uma ruguinha a mais que aparece. A barriguinha começa a aumentar, a gordura abdominal, né? E com isso começa a aumentar a glicemia, começa uma pressãozinha subir, né? Então isso tudo vai se somando, né? Nessa questão da fertilidade, né? As doenças em si, as comorbidades, elas podem afetar e dificultar, certeza, né? Dificultar. As tentativas, e né? também numa gestação, elas vão dificultar também, vão atrapalhar, né? A incidência maior de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes, né? Aumenta bastante, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande com essas gestantes. Doutora, falando até dessa parte de conciliar, né, pegando o gancho, né, eu acredito, né, que para a mulher que passou dos 35, ela deva chegar para a doutora e falar assim, olha, eu quero ter um filho, eu quero fazer meu planejamento, meu pré-natal. E aí as tentativas, elas começam, e como a doutora colocou, a partir do momento que você deixa para optar por isso mais tarde, as chances de engravidar diminuem, as dificuldades são maiores, né? Que peso que isso tem fisicamente para a cabeça da mulher, né? Que a doutora observa assim no consultório. Que peso que daí tem, Rebeca, também psicologicamente para as mulheres? Porque acho que assim, a cada tentativa que não dá certo, acho que acaba acontecendo um luto, né? Exatamente. Eu já escutei exatamente isso de pacientes. Cada mês que eu menstruo é um luto, né? Ela cria essa expectativa e isso vem com tudo, né? E aí parece que quanto mais a gente sabe que vai ser mais difícil, mais a gente quer e quer o quanto antes, né? Então começa uma pressão, assim, e é teste de ovulação, e né, muitas vezes coito programado. Então, assim, aquelas relações também se tornam mecânicas, não é mais uma coisa natural, né? Então, é um peso grande, assim, para quando ela decide, né, começar as tentativas. Então, a mulher sofre. E aí, assim, agora falando também da parte de reprodução assistida, né? Aí é um outro capítulo, né? A pressão psicológica, eu acho que é muito maior, né? Do meu paciente que já está sofrendo infertilidade, já há algum tempo naqueles tratamentos, e aí faz uma FIV, não dá certo, tenta outra, né? Se planeja financeiramente, vai lá e não dá certo. Então, é uma situação bem difícil, bem pesada para a mulher. Acaba pesando para a mulher, né? Isso afeta muito a mulher, até de repente de conseguir, nas primeiras tentativas, Rebeca, esse psicológico, ele impacta muito diretamente? Impacta, né? Porque a mulher, ela fica muito nervosa, né? Então, o estresse que ela causa no corpo dela vai afetar todo o biológico, né? Então, não é só o estresse emocional que ela passa isso pro corpo também, o que pode, né? Ocasionar dela ter dificuldade para engravidar, né? E não tá contente com o que tá acontecendo, porque ela quer para ontem, né? Isso não vai acontecer. Então, quando a mulher chega no consultório assim, não é que a gente vai ser realista com a mulher, não vai dar certo. Só que tem que ter o equilíbrio entre o amparo e a expectativa real do que pode acontecer. Porque falar assim, olha, vai dar certo, você vai tentar que vai dar certo. Se você cria uma expectativa irreal na mulher, porque pode ser que não dê certo, e aí, o que a gente vai fazer com essa mulher que tentou e não tá conseguindo engravidar, ou que às vezes é infértil, né? A gente tem que ter o equilíbrio entre o amparo e a expectativa real, né? Porque pode ser que a mulher também não engravide, né? E aí vem esse outro luto, né? Tanto o luto de todo mês, né? Às vezes vem a menstruação, né? Ela sabe que aquele mês já não vai dar, da expectativa, né? E tanto que pode ser que ela não engravide mesmo. E daí, quais são os planos dela? Né? Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Com a mulher, que ela não precisa só ter este plano de vida, esse planejamento de vida, que ela pode ter outras coisas. E isso é difícil, porque chega um momento que, às vezes, a mulher, ela tá
nesse plano ideal, né? Tá tudo bem. Tem marido, tem uma carreira, tem uma condição financeira boa, tá bem emocional, mas só falta aquilo. Tá, mas só falta isso mesmo, né? O que a gente vai fazer? Então tem que ter equilíbrio, né? Porque a mulher, ela tem que entender que pode ser que ela não engravide. Né? Isso é difícil também, né? Pra mulher, pra gente falar como terapeuta e pra mulher ouvir, né? Como paciente. Sim. É porque acaba, né, gerando toda essa expectativa social, né, ou até uma própria expectativa, né, de querer fazer as coisas acontecerem, né? É que a mulher, assim, ela... Não, agora eu vou engravidar. Me corrija se eu estiver errado, doutora. Agora eu vou engravidar. Então, eu vou tirar meu DIU em julho e em agosto eu vou engravidar. E aí, lá pra vai nascer abril, vai nascer. Não é assim? Aí você já vai com essas datas pré-determinadas na sua cabeça. Sim. Mas é só na sua e cabeça, aí, o que é no corpo. Disso é aquele baque, né? E aí, uma coisa que acontece bastante, né? Que eu acho que demonstra bem essa questão emocional, psicológica, né? Às vezes pacientes que estavam lá na luta, né? Tentativa, e faz FIV, e não dá certo. Até que elas falam assim, chega, não quero mais. E aí vai. E aí engravida espontaneamente, né? Então isso acontece. Então eu acho que mostra bem, né? Que essa pressão faz... interfere, né? Ou mulheres também que entram na fila de adoção e engravida. Isso acontece muito, a gente vê muito acontecendo. Tenta. Aí desiste, entra na fila de adoção, engravida. Isso acontece demais, né? Porque daí para o quê? De sofrer a pressão, né? Então, a questão do aspecto psicológico, ele realmente é 100% predominante aí para a mulher, porque tudo acaba sobrando para a mulher, pelo jeito, então, né? A gente fala muito dessa questão de métodos de fertilização, pensando, doutora, numa pessoa que está aí jovem e que nesse momento ela não quer realmente ter filhos, quer deixar mais para frente, em que momento da vida dela ela pode pensar em congelar os óvulos, né? Em que momento? Qual assim, a idade? Existe uma faixa etária? Assim, o ideal é antes dos 35, né? Para fazer o congelamento. Não que não pode ser feito depois, mas é aquilo, né? A qualidade já não é tão boa. Então, às vezes, ela vai precisar de vários ciclos, né? Para fazer várias coletas, para tentar conseguir um embrião bom, né? Então, antes dos 35, a probabilidade dela já, numa coleta, ela já ter um número adequado, né, de óvulos para congelar é maior, né? Então, fica o 35. Né? Fica o 35 como marco. Como um marco. E por quanto tempo esse óvulo permanece congelado? Pode permanecer... resto da vida, por tempo indefinido, né? E aí não conseguindo aí através do óvulo, tem outros métodos de fertilização, né? Tem a FIV, que a doutora colocou. Isso. Então, assim, o óvulo congelado é diferente do embrião congelado, né? Então, às vezes tem pacientes que já querem deixar o embrião pronto, né? Que aí já faz todo o processo de identificar se esse embrião é geneticamente bom, né? Se não for, já descarta. Então, tem isso também, de congelar os embriões prontos, né? Porque o óvulo, daí depois, quando ela decidir, daí que vai ter, né? Vai ser feito o processo de coleta do espermatozoide para daí fazer a fertilização in vitro, né? Então, tem essas maneiras, essas maneiras, essa forma, né? A gente tem falado muito aí da questão do poder da mulher de escolher, né? De ser mãe ou não ser mãe. E como que tá isso que vocês enxergam para as mulheres que têm seus companheiros, né? Para aquelas que não têm, como vocês estavam falando no começo, né? Tá difícil arrumar de repente, mas não necessariamente precisa ter um companheiro para ter filho, não é verdade? Mas como que tá isso na cabeça dos homens hoje em dia? Vocês conseguem perceber isso? Se muitas vezes o homem, ele também está deixando a paternidade um pouco de lado? O que a doutora percebe no consultório? Eu acho que não, sabe? Eu tenho visto, assim, os pais, os homens, né, participarem
mais ativamente, ultimamente. Apesar de, claro, não é a mesma coisa, né? A mãe sempre vai ter uma carga maior de cuidado, de trabalho, né? Mas perto do que era, né? Eu sei, assim, a minha mãe conta que na época que a gente era bebê, que o pai não trocava uma fralda, né? E isso hoje mudou muito. Os homens estão participando mais, né? Estão querendo paternar mais, participar da educação, né? A gente vê isso, assim, bastante. Eu não sei o que a Rebeca... Você percebe isso, Rebeca, hoje na sociedade, o desejo do homem querer ser pai é maior do que a mulher? Maior não. Acho que não, aí já é demais. Mas uma coisa que eu percebo é que para a mulher isso é uma questão desde sempre, de desejo de ser mãe. Para o homem não. Eu percebo que muda quando ele tem uma companheira. Assim, casou, tem uma namorada, acho que nem namorada, mas ele tem, depois que casa, ele pensa nisso. A mulher não, a gente já tá pensando desde pequena, a gente já ganha a boneca, já tem até o nome, até a lista, né? O homem não. O homem, não que ele não tenha esse desejo, mas a gente vê que é em menor número. Só que depois que casa, percebe-se que isso já muda. Agora a gente, né, desde criança já é colocado pra gente que a gente tem que ser mãe, então acho que é por isso que a gente sente mais desejo, né? Mas o homem, ele tem vontade também, né? Em menor número, mas ainda tem. Ainda tem, né? Acaba existindo, né? E você acha que é possível convencer alguém a ser pai ou mãe? Eu acho que convencer, eu acho meio, assim, é uma palavra meio difícil, mas eu acho que se o casal, que tanto um quanto o outro quer ou não quer ter filhos, eles conversam e sem julgamentos e entendem um lado um do outro, né? De expectativas e principalmente da participação do pai, porque eu percebo que tem muita mulher que não quer ter filho porque tem medo mesmo do pai não participar. Então, o pai que trabalha demais, né? O pai que não vai ser presente, que não vai ajudar, que não vai ajudar não, né? Que ele tem que ajudar, né? Tem que participar. Mas a mulher se vê sozinha. Né? Então tem que existir essa conversa, né? Sem julgamentos, o que um espera, o que o outro espera, o que os dois querem, e assim eles podem ceder, tanto um contra o outro, né? Acaba sendo, né, convencido, mas porque viu que aquilo faz sentido para você. Então se às vezes a mulher não quer ter filho e o homem quer, ela tem que sentir que isso vai ser bom para ela, assim como ele, né? Então pode sim mudar de ideia, a gente pode mudar de ideia, só que não conte com isso para o futuro, né? Se quero ou não quero agora. Então, assim, vou ficar esperando a pessoa mudar de ideia, aí o tempo vai passando. Ah, não, mas pode ser que ele mude de ideia, pode ser que... E nisso vai passando o tempo. Então, a gente tem que começar também a decidir pela gente no aqui e agora, não, né, lá no futuro em relação ao outro, que o outro vai querer ou não. Porque pode ser que ele não queira ou mude de ideia, né? Então, acho que sempre tem que ter conversa, né, em relacionamento, para decidir qualquer coisa. E eu, particularmente, eu acho que conversar sobre filhos tem que acontecer antes do casamento. Porque acho que você elimina muitos desconfortos, né, quando chegar a hora. Então, acho que filho é um assunto que tem que ser conversado antes. Tanto se quer, se não quer, se pode, se não pode. Qualquer coisa. Porque acho que quando a gente abre o jogo e fala realmente o que sente, o que espera, depois quando chega o momento, talvez seja menos pesado. Ou não seja aquela surpresa, né? De falar, eu quero ter filho agora. Ele, não, eu não quero ser pai. E aí você fala, caramba, tô há 5 anos casada e você nunca falou. Nunca conversamos, né? Ou também em casos, né, que eu vejo também de mulheres que são solteiras, né? Que tem mais ou menos a minha idade, conhecem outra pessoa que já tem filhos. Então, que papel que essa mulher vai ter na vida da criança? Esse pai, ele espera que ela cumpra esse papel, ela quer cumprir esse papel, ela quer, né, assumir isso. Então tem isso também, né? Ou casa com uma pessoa que já tem filho, tanto homem quanto a mulher, né? Ah, já tem filho, você quer mais filhos? Às vezes a pessoa não quer, e às vezes o outro quer. Então, assim, né, tem que ser conversado mesmo, né? Porque senão... Isso é importantíssimo, porque hoje tem muitos, né? Muitos casais que se conhecem já com uma bagagem, né? Então já tem filhos, já tem família, tem ex-esposa às vezes, né? Então tem que ser toda uma conversa pra unir aí, ajustar expectativas.
Mas eu vou até falar um testemunho meu de vida, né? Eu tô com 48, quando eu tava com uns 19, 20, fui diagnosticada com menopausa precoce, né? E há mais de 20 anos atrás, um médico chegou para mim e falou assim: olha, se você conhecer alguém que você realmente deseja casar, não conta para ele não, que você não pode ter filho, que você vai ter muita dificuldade, o ginecologista. E eu sou do mesmo pensamento da Mayara. Eu acho que assim, não tenho por que conhecer uma pessoa e não falar a respeito disso, né? Porque é como, às vezes, a Rebeca colocou aqui o desejo parece que já nasce nato na mulher, né? De querer ser mãe, casar, ter filho, ter casa, né? E para o homem, talvez, isso também gere, né, uma expectativa, né? Vou poder ter um filho ou não. Eu, quando conheci o Fernando, eu fui sincera e fui honesta, mas eu lembro que eu estava com uns 19 para 20, e eu lembro até hoje da fala desse ginecologista falando: não comenta para ninguém, porque vai que a pessoa não quer ficar com você. Eu falei assim, gente, né? Nossa, que fala. Que fala feliz, né? Perdeu a oportunidade de ficar calada. Eu passava por esse calçadão aqui, doutora, quando o calçadão era mais vivo, parece que daí eu só via roupinha de neném. Falava carrinho de neném, roupinha de neném. E aí foi onde também eu fui me dedicando mais aos estudos, a isso, aquilo, porque eu acho que também uma fala que a Rebeca colocou, e é importante, é que muitas mulheres não vão ter condições de ter filhos, né? Eu não queria ter menopausa precoce aos 19, porque eu tive suador, calorão, insônia com 27, 30 anos, né? Então, assim, as fases que a mulher passa aí hoje, mais com uns 45, eu acabei tendo na minha juventude, né? Então, acho que, assim, a mulher também, ela precisa de acolhimento, né, doutora? Claro, com certeza. Né, porque... Cada história é uma, né? Sim. A gente tem que respeitar, né? E assim, também muito que tem acontecido, pacientes mais velhas, que estavam num relacionamento que acabou não dando certo, tiveram filhos com essa pessoa, e agora acabaram casando com um parceiro mais jovem, que quer ter filho. Aí complica um pouco, aí elas querem dar esse, né, querem possibilitar isso, né, pro parceiro, e aí a coisa já complica um pouco, né, já tem dificuldade. E eu vejo muito isso, de divórcio, aí casa com outra pessoa, aí às vezes não queria com aquele parceiro, né? Às vezes porque não era um relacionamento bom, né? Aí mudou agora, daí agora eu quero. A parte emocional conta muito, né? Tanto do homem quanto da mulher. Assim como a mulher também quer ter segurança, o homem também quer, né? Ter uma parceira que vá dar segurança, uma família estável. Sim. Né? Os dois ali acabam, né, querendo isso. Então, isso pesa muito mesmo, né, na decisão, né? Dos dois. Sim. É porque acaba sendo a vida, né? Muitas pessoas, elas acabam entendendo também que um casamento, ele é perpetuado pela concepção de filhos, né? E não necessariamente é por isso, né? Eu acho que, assim, acaba cada vez mais a gente tentando entender que cada um tem as suas escolhas, cada um faz as suas escolhas, né? E se aquele casal não quer ter filhos, está tudo bem. Tá tudo naquele bem, momento deve ser respeitado, tem que ser respeitado, né? Porque tem mulheres aí que a gente vê muitas vezes que realmente deixou para ter filho mais tarde. Mas a gente sabe que a dificuldade vai acontecer e existe essa cobrança muito grande da sociedade, né? Olha, você não vai ter filho, quando que você vai ter? Não vai ter. Então, acho que assim, para a gente poder encerrar aqui, o que vocês podem deixar de dica para essas mulheres que hoje elas podem ter essa autonomia de escolher quando querem, quando não querem, né? O que muda na cabeça de cada uma, e se mudou o pensamento lá atrás para o atual, tá tudo bem? Que conselho que vocês podem deixar aí para as mulheres que resolveram não ter filhos, aquelas que querem ter mais tarde? O que vocês podem deixar de orientação psicológica, médica, doutora? Eu acho assim, assume sua decisão, não ligue para os julgamentos, né? E procure ajuda profissional, né? Tanto para quem quer, tanto para quem não quer, né? E é isso aí, eu acho que a gente tem que tentar também se livrar um pouco desses julgamentos, desses padrões, né? Sim. E se respeitar, né? Se respeitar para poder exigir respeito dos outros, né? Arcar com a decisão, né? Entender ali os seus motivos, e ninguém mais tem nada a ver com isso. Sim. Né? É bem isso mesmo. Qual a sua rede social, doutora, que o pessoal pode localizar, doutora? Doutora Ana Carraro.
Doutora Ana Carraro, gente, procura lá no Instagram, tem bastante conteúdo lá no perfil dela. Rebeca, o que você deixa aí de orientação para essas mulheres que ainda estão em dúvida se querem ou não ter filhos, ou para aquelas que realmente falam, não, eu não vou, como a doutora disse, peitar a decisão. Eu sempre falo isso para meus pacientes, você decidiu uma coisa, então você banca a sua decisão, porque ela vai ter consequências, né, tanto boas quanto ruins, e é você que vai sofrer elas, né. Então, acho que é a mesma coisa que a doutora falou, né, a gente tem que ter autoconhecimento, então, o que é importante de buscar terapia? Da gente se conhecer, porque a gente não vai para lugar nenhum se a gente não sabe o que a gente quer. Então, assim, como que é aquele barco que não tem um porto, qualquer vento que soprar, né, tá bom, né, é favorável. Então, assim, né, a mulher, ela tem que saber o que ela quer, ela tem que saber quem ela é e para onde ela tá indo, né, para sustentar as decisões que ela tem. Então, se ela decidiu não ter filhos, ela também tem que entender que ela pode mudar de ideia se ela quiser, mas ela tem que sempre buscar autoconhecimento para não acabar cedendo por pressões, seja, né, externas, seja dentro da família, né, do casamento. Mas eu acredito que seja isso, a gente tem que se conhecer para saber o que a gente quer. Para chegar numa decisão dessa é um caminho longo de autoconhecimento, né? Sim. Saber por que eu quero, por que eu quero tanto e não tô conseguindo. Meu relacionamento tá bom. Então, isso a terapia é fundamental, né? Porque são vários fatores, que eu não quero, né? Às vezes podem ter traumas antigos, né? Eu tive uma mãe ruim, um pai ruim, e eu não quero... Aí você carrega isso inconscientemente, eu não quero ser... Vai que eu seja igual minha mãe foi, igual meu pai foi, então também tem toda essa questão de traumas. Às vezes resolvendo essas coisas, né? Começa a clarear para aquela pessoa, né? Onde que o pessoal te encontra, Rebeca? Qual é o seu Insta? Meu Instagram é Rebeca Luturco. Rebeca Luturco. Isso. Procura lá também o conteúdo da Rebeca, viu, gente? Tem bastante conteúdo. Eu acho que o que fica pra gente é que, assim, a mulher hoje ela pode escolher. Se escolheu nesse momento não ter, tá tudo bem. Se vai mudar de ideia lá pra frente, também tá tudo bem, né? E a gente precisa de suporte psicológico para bancar as nossas escolhas. A terapia é algo fundamental, né? Pra gente, não só pra mulher, né? Pro homem, pra todo mundo. E também, gente, você que de repente está com uma idade aí dos 35, 40, resolveu ter filhos, encara isso numa boa, né? Eu sei que é difícil, a pressão que acontece, né, doutora? Mas busca ajuda especializada, busca ajuda de um profissional médico, tem a doutora Ana lá na SSG, procura e vai tentando alinhar a tua expectativa de vida para o atual momento que você está vivendo. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Né? Vamos ter informação. Que acho que é a melhor coisa, porque a gente, quando tem informação, a gente consegue pensar melhor sobre as escolhas. Se eu quero ter filho agora, quais são as informações, as consequências que eu posso ter, o que vai influenciar. E se eu quiser não ter agora e quiser ter com 40, também preciso saber quais serão os riscos para eu poder tomar a melhor decisão. Então, informação é a chave, tudo, né? Informação e planejamento. Né?